Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos vídeos de setembro sobre essa questão mais emocional da gente, como lidar, né, com essa fadiga da compaixão, com tantos dilemas éticos na medicina veterinária. Esse vídeo é para a gente falar um pouco mais da fadiga de compaixão e eu vou me usar como exemplo. Eu pensei em diversas formas de fazer esse vídeo hoje. Ia ficar muito técnico, ia ficar muito impessoal, ia ficar... Eu não sou psicóloga, né? Então a gente é da área da saúde, mas não tem domínio, nem é o lugar de fala. E o meu lugar de fala é realmente uma pessoa que sofreu com isso e sofre até hoje. Então, só para diferenciar um pouco, a síndrome de burnout, que é a síndrome do estresse devido ao ambiente de trabalho, ela acontece em qualquer ambiente de trabalho, né? Então, todo trabalho requer estresse, cobranças, responsabilidades, metas, enfim. E assédios morais por chefe ou por superiores, ou porque você é mulher, enfim. Né? Tem várias situações aí onde a burnout pode se instalar em qualquer ambiente de trabalho. Porém, a fadiga da compaixão, ela é específica de áreas de saúde. E dentro da medicina veterinária em especial, o que a gente tem é que dentro da medicina veterinária nós temos a desvalorização do veterinário, a gente tem que os animais ainda são prioridade muitas vezes. Na medicina de grandes animais, eu acho que o dilema de quanto é que é o tratamento, então é melhor eutanasiar, isso é muito mais frequente do que cães e gatos. Então são dilemas nessa questão de descarte de animais e a própria eutanásia, né? A nossa medicina veterinária, ela é uma área onde a prática da eutanásia é muito comum. Então, tudo isso é um diferencial para que a fadiga da compaixão seja muito presente, né, dentro da graduação e da vida profissional também. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa muito estressada desde criança. Acho que eu nasci de um estresse, né? E eu sou muito estressada. Ao mesmo tempo, sou muito intensa. Então, são duas características muito negativas para uma pessoa que ainda vai lidar dentro de uma área, de uma profissão onde requer muito equilíbrio emocional para lidar com certas situações. Porém, assim, para emergências, para clinicar, eu já sou tranquila. O problema realmente foi ser ativista, né? O problema. Mas, assim, para o meu emocional, foi entrar na veterinária sendo ativista. E isso me afetou bastante mesmo. Então, assim, crises de enxaquecas, né? Eu tenho enxaqueca desde os 15 anos, mas elas se agudizaram, assim, ficaram muito mais frequentes durante a graduação. Chegou um ponto que eu não vivia. Era só dor de cabeça e muito forte, tinha que ir para emergência tomar remédio. E isso foi atrapalhando demais, né, o meu desempenho na faculdade. Eu tive no terceiro ano síndrome do pânico. E aí fiquei bem, né? Não tinha mais tido essas crises e eu comecei a perceber. É muito difícil a gente se perceber e perceber que aquilo estava voltando. No terceiro ano, realmente, eu não conseguia chegar na porta do colégio, que eu me inchava toda, começava a tossir, parecia assim que eu estava tendo uma crise alérgica e era totalmente somatizando o estresse da pressão vestibular, enfim. E eu comecei a ter esses episódios quando eu chegava na faculdade, quando era aula de certas disciplinas que eu não queria ouvir aquilo, que eu não queria estudar, nem ler, enfim, não queria estar naquele ambiente. Então eu fui começando a ter leves sinais de que a coisa não estava bem, emocionalmente, não estava conseguindo controlar a barra, né, que é a graduação de veterinária. A parte emocional de entrar na faculdade já foi um trabalho emocional muito grande, porque em 2007 eu terminei, olha, faz muito tempo. Eu terminei o terceiro ano, não conseguia passar, tinha síndrome do pânico, começava a ter falta de ar. Eu ia para as provas, tinha falta de ar, passava com uma menina, foi assim, um pânico. Aí fui fazer farmácia, passei ali um tempo, foi muito bom para mim. Adorei o curso, mas não era aquilo que eu queria. Aí eu desisti e fui para veterinária, né? Fui tentar vestibular. Minha mãe ficou com medo, menino, não vai, porque tu vai adoecer de novo, né? Por conta da ansiedade do vestibular, da cobrança. Aí eu desliguei, eu não. Eu vou aqui estudar e não vou, né, não vou pensar, não vou me pressionar. Aí quando foi no dia da prova, eu nem ia mais, estava fazendo faxina de mudança, vida nova, assim, total. E aí a dona Socorro, que é uma amiga da família que estava lá em casa já na mudança, minha filha, vá, você não vai pagar a taxa, não perca não.
Eu vou. Aí eu fui assim, vesti qualquer roupa e fui. Eu acho que esse desligamento que eu fiz me fez me cobrar menos. Aí fiz a prova, passei na primeira fase. Aí tudo bem. Aí não fui olhar, com medo já de não ter passado, porque sempre não passava, porque eu, né, surtava na prova, passava mal. Aí meu pai, aí tu passou. Eu, nossa, tipo, era sexta, a prova da segunda fase era domingo. E não estudei mais. E aí fui muito bem na prova de redação, porque eu tava me preparando pro Enem. Enfim, resumidamente passei, isso foi assim, uma vitória, né? Nossa, eu consegui vencer os meus medos e conseguir passar, porque na verdade a concorrência é com a gente mesma, né? Pra gente conseguir vencer certos desafios. Aí ao chegar na veterinária, eu achei assim que eu, pronto, consegui passar, resolvi minha síndrome do pânico, agora eu não vou ter mais problema, porque eu já vou ser a veterinária, já tô na faculdade. Ou primeiro dia de aula. Tô lá, toda pintada, bicho, não sei o que, morta de feliz. Aí começa. Primeira aula. Aulas de odontologia, de ética. Aí o professor, aí a maioria, né, responde a mesma coisa. O professor perguntou: e aí, vocês estão aqui por quê? A maioria não conhece gosta de animal, porque desde criança eu cresci veterinária. 2 ou 3 pessoas que falaram mais de produção, eu já estranhei. Eu, nossa, fiquei na minha. Aí o professor começou, e muito certo ele, né? Colocar a real, olha, gente. Tô vendo que a maioria gosta de animal, isso é muito bom, mas veterinária não é só isso. Veterinária tem o lado da produção animal, vocês vão ter que saber lidar com isso, veterinário. Tem o lado do agronegócio, tem um lado científico, e vocês vão ter que lidar com, esse, né, com todas essas áreas, essa ambiguidade. Eu já fiquei, epa, tô no lugar certo, vim, foi tão difícil estar aqui, agora descobri a realidade. Já me choquei nesse primeiro dia de aula, e foi muito importante, porque o professor ele é responsável por apresentar você ao curso de medicina veterinária, e ele tirou aquela romantização. Por isso que às vezes a pessoa, você acha que vale a pena cursar? Mano, eu recebo muito direct assim, de pessoas querendo que eu diga o que é que elas devem fazer. Isso é muito difícil. Cada um sabe onde aperta, cada um tem a sua história de vida. Então é muito difícil eu dizer para vocês se vocês devem ou não cursar veterinária, se vocês aguentam, se vale a pena ou não. Porque tem a parte positiva e tem muita coisa negativa que a gente tem que lidar. Então em 2012 já foi um ano que eu entrei e já comecei, né, a ver esse outro lado, a ficar desconfortável. E esse primeiro semestre foi um ano assim, o semestre, os meses que eu revi muita coisa. Aí começou toda a aula, abate, descarte, zootecnia, animal de produção. Eu, meu pai, até o que é que eu tô fazendo aqui? Não vai rolar, vou voltar pra farmácia. Depois de tanta luta, eu vou ter que voltar porque eu desisti, porque eu não vou ficar aqui. Aí fiquei, né? Meu Deus do céu. Era o curso do meu sonho e agora? Então foi indo, 2012 eu fui parando de comer carne, né? Eu tive algumas starts assim, de pessoas que já não comiam, mas também não desenvolveram tanto a ética, não procuraram se embasar mais, né, para ir mais além, mas já foi aquele exemplo, aquele estímulo para quem só precisava de um empurrão. E ainda teve uma aula, na aula de ecologia, uma professora chamou outra que passou a carne é fraca, pronto, acabou. Acabou, foi ali mesmo que eu nunca mais comi carne, não, gente, realmente, pera. E aí começaram, né, vários problemas emocionais devido a essa questão da veterinária. Então, todo vídeo sempre eu conto um pouco de como eu me tornei vegana, de como a veterinária, né, veio, porque sempre é muito intenso e sempre remete a isso, né, a essa percepção que eu tive da veterinária durante a graduação. Aí, no segundo semestre, eu conheci uma menina que era amiga, assim, amiga da minha mãe já, filha da amiga da minha mãe, a Raquel. Ela, tem uma amiga que é vegana, não sei o que, vou te apresentar. Aí me apresentar a Carol. Aí a Carol foi a primeira vegana que eu conheci, entendeu? E aí fui veganizando. Me tornei vegana, sem apoio psicológico e aguentando a barra. Né? Aguentando a barra de ver tudo aquilo, de ficar muito, muito triste, muito revoltada, porque eu acho que no início todo mundo fica muito revoltado com o que descobre, né? Tá aqui, mas a gente descobre. E sem apoio psicológico eu fui levando, fui segurando. Então, mas isso vai somatizando, uma hora explode. 2013 teve uma greve muito grande. E eu lembro que eu resgatei a primeira gatinha, foi dentro do motor do meu carro. Aí teve um certo dia que eu estava no CA de nutrição com alguns colegas na reunião. E eu ouvi um barulho, aí eu, atropelaram um cachorro, dito e feito, comecei a ouvir os gritos.
Aí eu saí correndo, ninguém nem viu. Saí correndo pra trás do cachorro. Aí vi o cachorro lá, o cachorro ganhando de dor. E eu desesperada comecei a ligar pra um monte de gente pra alguém me ajudar. Nessa época não tinha WhatsApp ainda. Eu não vi, o cachorro mordeu a minha perna. E não soltou. Eu acho que eu tirei o cachorro sem bater assim com a mão. Depois de muito tempo, eu tentando ainda socorrer o cachorro e nada de ninguém aparecer, eu fico tonta. E aí eu boto assim a mão no cabelo, aí vem aquela coisa molhada, eu vejo eu tô toda esparramada de sangue, esse meu dedo, não sei se dá pra ver, eu perdi uma parte da falange, o cachorro mordeu e ficou pendurado. Aí lá vai um alvoroço, eu ir pra emergência, meu dedo começou a necrosar, eu tive que fazer outra cirurgia depois, com cirurgião plástico, pelo plano, enfim. E na época eu lidei super de boa, mas eu fiquei um mês e o restante da greve toda dentro de casa. E em recuperação, porque a mão foi afetada, né, por conta do nervo, decepou tudo. E eu fiquei em recuperação e o cachorrinho faleceu, enfim. E aí eu pensei que eu tivesse lidado bem com isso, não pela parte de aparência, mas é aquela história. 2012 teve umas novidades, 2013 terminou com isso, né? Aí em 2014 já era terceiro, quarto semestre, e eu ali já com as crises de enxaqueca, já não mexendo muito com a mão, né? A minha mão ficou assim 1 ano, 2, eu com dificuldade, eu não consigo mais segurar, não tenho tanta força nessa mão. Em prática cirúrgica não afetou em nada, mas a questão de força eu perdi. E aí em 2014, lá o campus é cheio de animal abandonado, e aquilo, eu comecei a levar muito animal para casa. Aí começou um conflito com os meus pais, e eu levando um monte de animal para casa, e enxaqueca, e o estresse, não consegui ir pra aula, e eu parava de ir pra aula para resgatar bicho, para cuidar de bicho do campus. E nessa época eu fiquei com 10 animais assim, ó. Terminei 2014 com 10 animais em casa. Então, assim, eu tive muitos excessos, muitos desequilíbrios de não conseguir ir para as aulas. Quando foi às aulas de produção animal, eu não consegui ir. Chorava demais, não conseguia nem entrar nas aulas. No momento que eu tranquei, né, como eu já falei em outros vídeos. Então, assim, a gente pode identificar aí várias coisas. Se sentir inferior, se sentir que nunca está fazendo o suficiente, não conseguir ir para as aulas, né, chorar muito ou irritada demais, enxaqueca, né, no meu caso, né, que se eu tenho raiva, se eu estou estressada, se eu não durmo direito, a enxaqueca ataca. Então, assim, isso são reflexos de fadiga da compaixão, né? Que nós começamos a não ter o equilíbrio e estar fadigada de tanto sofrimento animal, de animal de produção. Quando eu vou para as aulas e vejo aquilo, o campus eu abandono direto, animal sofrendo direto, animal morrendo envenenado, animal morrendo atropelado, animal que chega lá parindo. E aí, do nada, eu, né, somatizei aquilo e com muitos animais em casa, animais sequelados e tudo. Quando a gente vê, eu estava em 2015, na verdade, em casa, sem fazer nada. Em casa, parada, com tudo trancado. Ia de vez em quando para uma aula, que eu deixei o sexto semestre só com as aulas teóricas. E aí eu vi todo mundo andando e eu lá parada, trancada, sem conseguir ter forças para cursar essas disciplinas que eu tranquei, né? E aí, no final das contas, tudo isso que aconteceu até agora, que eu contei, fez com que eu me formasse 2 anos depois de todo mundo da minha turma. Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque é difícil a gente se perceber. Simplesmente a vida foi levando e eu fui, né, sem entender isso. Hoje eu consigo ter a maturidade e perceber, olhando de fora, né? Quando você se olha de fora. Termina que hoje em dia eu identifico certas coisas. Eu estava esgotada emocionalmente, que é isso, né? É o esgotamento físico e mental, que andam juntos, a enxaqueca, a vontade de sumir, de se esconder, de não ir para aquilo que está lhe fazendo mal, de não enfrentar. Mas hoje, se eu vejo de fora e percebo algumas nuances e pós-terapias, né, que eu fiz, então realmente o apoio psicológico é fundamental para a gente conseguir sustentar, né? E ficar em pé todos os dias, um dia de cada vez. Eu não me arrependo de certos conflitos, tá, gente? Tá, mãe? Se a mãe estiver ouvindo. Eu consigo identificar em mim vários pontos, né? O vídeo é sobre isso. E um ponto que mexeu muito comigo, assim, pós-formada, que tiveram vários, mas o que marcou muito, e a gente tá em 2020 ainda, e foi o mais recente,
foi no Quarentena Pet, né? Que já tem outros vídeos sobre isso. E que nas primeiras ações em periferias, eu sempre tive muito medo de ver um animal sendo morto, abatido, apaulado, marretado, enfim. E isso me dá, assim, um desespero, uma angústia. Eu não sei explicar a sensação que eu tenho, assim, ai, meu Deus, sabe? Que até hoje, quando eu vejo certas coisas assim, me dá uma coisa ruim. E eu sempre evitei. Então, todos os locais que eu fui, eu perguntava, tem gente criando esses animais perto? Assim, eu evito hoje em dia viajar para interior, viajar para ver minha família, porque se você chega num canto, vamos matar um porco. Então, eu evito. Então, o que mais me afetou, né, que causou, assim, foi, assim, bem complicado, foi, né, eu indo pro Vila Velha, no Quarentena Pet, e lá, na periferia, bem, né, é o bairro com IDH mais baixo. Quando eu tô lá atendendo os animais, passo 2 caras com um porco arrastado e dando porrada. Gente, eu surtei, assim. Foram 2 semanas mal que o Quarentena Pet parou, que postagens pararam, porque eu fiquei totalmente abalada. E isso é bom falar, porque a gente não precisa ter vergonha de falar dessas coisas, porque é normal a gente, né, ficar doente e ter dias ruins, péssimos e dias bons e tentar um dia de cada vez, né? Agora, o que acontece? Hoje, a Amanda, de 30 anos, e que fez terapia, que agora parou, mas vai voltar a fazer, ela consegue ver de fora. Ela cai, mas ela consegue ver de fora, ela consegue se reequilibrar depois e segue, né? Tem dias ruins, mas ela vai seguindo. E é muito importante a gente ter o acompanhamento e dar uma pausa. Na terapia que eu fazia em outubro do ano passado, a psicóloga falava, você não aguenta tanto fator estressante. Você tem que dar uma pausa, você tem que saber o seu limite, Eu não consegui ainda saber o meu limite e dar essa pausa. Mas são essas coisas que a gente vai aprendendo. Então, fadiga da compaixão, eu acho que é isso, é se autoavaliar sempre e parar, né? E saber o momento ali de, não, calma, deixa eu respirar para ter forças e continuar, porque sempre vai ser pesado, porque o mundo é muito ruim para os animais ainda, né? Então era isso, o vídeo de hoje era mais um pouco sobre isso, né? E eu gosto bem de expor tudo o que eu passei, o que eu passo e como eu tô lidando com isso, porque eu acho que pode ajudar alguém a não passar pelo que eu passei, ou se alguém tá passando por algo similar, né? Criar essa corrente de apoio, porque realmente sempre é um grande desafio, né? Estar na medicina veterinária e estar ajudando os animais na prática. Então, o recado de hoje era esse, tá, gente? Um abraço e seguimos firmes, né? Nesse setembro de 2020 que esse ano tá poderoso, né?